Bom dia a todos, saúdos com a graça e a paz de Jesus. Bom dia a todos que estão também aí sintonizados conosco, que estão acompanhando na página da nossa igreja. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa manhã, esse dia que é o dia do Senhor Jesus, dia que nele nós encontramos descanso, paz e direção para as nossas vidas. Quero convidar a todos para fazermos a leitura no Salmo 139. Esse Salmo nos ensina que conhecer a Deus é fundamental para nós termos um relacionamento com Ele. Conhecer a Deus é tudo o que nós precisamos para poder interpretar e enxergar corretamente a realidade à nossa volta. E Davi nos diz assim no Salmo 139, ao mestre de canto, Salmo de Davi: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós vemos aqui neste Salmo Davi, que conhecia o Senhor.
E ele descreve o conhecimento que ele tem a respeito da revelação de Deus. Um Deus que é onisciente, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que é onipresente, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, um Deus que é onipotente, que criou todas as coisas e criou o próprio Davi com as suas mãos poderosas, um Deus soberano. Um Deus soberano que dirige a história, dirige as nossas vidas, e antes de nós termos nascido, Ele já planejou toda a nossa história. Todos os nossos dias já foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Diante de um conhecimento de um Deus como este, Davi, ele pede no final: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nesta manhã você também reconheça que só há um Deus, e esse Deus é onisciente, onipresente, onipotente, soberano. Que você peça para esse Deus: Senhor, sonda a minha vida, Senhor, conhece a minha vida, conhece os meus dias, conhece a palavra que não saiu da minha boca, os meus pensamentos, conhece as minhas motivações. Senhor, guia a minha vida dentro dos teus planos, dentro da tua vontade, para te exaltar, para te glorificar. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Convido você a baixar sua cabeça. Você que está na sua casa também, feche os seus olhos. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Coloque seu coração diante de Deus, sua vida, e peça que Ele, pelo Espírito Santo, venha nesta manhã aceitar a sua adoração, o seu culto a Ele, o seu serviço a Ele, e que Ele possa sondar os nossos corações, corrigir os nossos caminhos, os nossos pensamentos, para a glória do seu nome. Senhor, nessa manhã estamos diante de Ti para Te adorar, para prestar culto ao Senhor, que é o único Deus. Deus que criou todas as coisas, o Deus que preserva com a sua mão a sua própria criação, enviando chuva, sol, frio, calor. O Senhor quem sustenta as nossas vidas, porque se estamos agora respirando com vida, é o Senhor quem nos dá o fôlego de vida. Se o Senhor cortar a nossa respiração, nós deixaremos de viver. Tudo, Senhor, na nossa vida. Nós nos movemos, nós existimos por Tua vontade soberana. Tu és o Deus que sabe tudo, Tu és o Deus que está presente em todo lugar, Tu és o Deus que tem todo o poder, Tu és o Deus soberano que já planejou a nossa história antes de nós nascermos. Queremos Te glorificar nessa manhã, reconhecendo que só Tu és Deus. Deus que nos amou e por misericórdia, apesar de nós sermos pecadores, nos deu Jesus, Teu Filho, para ser o nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela Tua grande misericórdia, pela Tua graça. E nós queremos Te pedir que nesta manhã o Teu Espírito venha sondar os nossos corações, os nossos pensamentos. Venha nos corrigir, Senhor, se estamos andando em maus caminhos.
Vem endireitar, Senhor, os nossos passos. Fala conosco pela sua palavra. Teu Espírito Santo venha nos iluminar a nossa mente e o nosso coração. E aceita, Senhor, o culto que queremos prestar a Ti, a nossa adoração, o nosso louvor, pois Tu és Deus. Só o Senhor merece. Aceita as nossas vidas, não por nós, mas sim pelos méritos do Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Nós vamos louvar o Senhor cantando esta canção. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Porque o Senhor abriu um vivo caminho por meio do sangue de Jesus. O véu foi rasgado. Por meio de Jesus nós temos acesso à Tua presença, porque Ele é o único mediador entre nós e o Senhor. E é no nome de Jesus que nós queremos entregar as nossas vidas como sacrifício vivo na Tua presença, Pai. Aceita-nos, recebe a nossa adoração, a adoração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Suas asas de
Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor cuida de nós. Como acabamos de cantar, o Senhor provê as nossas necessidades, o Senhor está sempre vigiando tudo o que acontece em nossas vidas. Nada escapa ao teu controle. E queremos te agradecer, Senhor, pela tua provisão permanente em nossas vidas. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer pelo pão de cada dia que o Senhor tem provido em nossas mesas. Queremos te agradecer, Senhor, porque nos momentos mais difíceis que passamos, nas dificuldades, quando somos tentados, o Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor nos sustenta com a tua mão poderosa, o Senhor nos guarda, nos protege de todo mal. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor providenciou para nós a salvação através do teu Filho Jesus, e por meio do sangue dele os nossos pecados foram perdoados, e nós podemos nos relacionar contigo. Obrigado por ser o Deus de toda a provisão, não só o Criador de tudo que há, mas também o Deus que sustenta todas as coisas, das maiores às menores, com a sua poderosa mão. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está nas tuas mãos. Nossa família está nas tuas mãos. Nós confiamos em teus cuidados e por isso te louvamos em nome de Jesus. Amém. Lugar, o amor
Nós vamos meditar nesta manhã o texto que está em Números, capítulo de número 32. Números, capítulo de número 32. Números 32, eu vou ler apenas o verso 1, embora a exposição nesta manhã trate do capítulo 32. A palavra de Deus diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vamos orar. Senhor, nós exaltamos o nome do Teu Filho Jesus, porque Ele foi entronizado pelo Senhor e está assentado à Tua direita, e todas as coisas estão debaixo dos Seus pés. Tronos, soberanias, autoridades, principados e potestades. Tu reinas, e és Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Nós nos humilhamos diante de Ti nessa manhã, Senhor Jesus, e Te pedimos que o Teu Santo Espírito, que foi derramado pelo Senhor, sobre aqueles que se arrependem e creem que Tu és o único Salvador, que o Teu Espírito agora nos ilumine para entendermos Tua palavra. Ajuda-nos, tenha misericórdia de nós. Queremos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Nós temos feito uma série de reflexões sobre a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio e a sua peregrinação até a entrada na terra prometida, na terra de Canaã. A libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio e esta sua peregrinação pelo deserto até a chegada à terra prometida é apresentado então na Escritura como se fosse uma espécie de simbologia da vida cristã. Da mesma maneira, eu e você fomos um dia libertos da escravidão de Faraó deste mundo, do príncipe da potestade do ar. Fomos libertos do domínio das trevas. Eu e você fomos libertos pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, onde a maldição de Deus caiu sobre ele e a nossa dívida foi totalmente paga. O sacrifício de Cristo Jesus garante a nossa libertação, pois na cruz do Calvário Ele despojou os principados e potestades. Ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, triunfando sobre a morte. Portanto, todos os nossos inimigos foram derrotados em Cristo Jesus, e através dele, por meio dele, nós somos um povo liberto. Fomos libertos do domínio das trevas, libertos do poder do pecado sobre nós, livres do medo da morte. Agora o Senhor nos conduz neste mundo como seu povo. Somos o Israel de Deus. Em nada somos diferentes do povo que Deus libertou no passado. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, diz a Escritura, também são filhos de Abraão.
Não existem então dois povos, não há duas igrejas. O que há em toda a Escritura é um único povo, que tem um único Deus, e que tem um único Salvador, Cristo Jesus, e um único Espírito derramado dos céus pelo próprio Senhor Jesus para habitar no coração daqueles que se arrependem e creem nele como seu Senhor. Somos agora então conduzidos como único povo comprado pelo precioso sangue de Jesus para peregrinarmos neste mundo como estrangeiros, rumos também a uma terra prometida. Nós também estamos caminhando para uma Canaã, uma cidade que a Bíblia diz que um dia descerá do céu, ataviada como noiva para o seu noivo, uma cidade revestida de glória, com belos muros, portas sempre abertas, ruas de ouro, em que nós, como povo de Deus, entraremos nela para adorar aquele que está assentado no trono ao lado de Deus Pai, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós todos caminhamos então neste mundo como peregrinos, também avistando pela fé uma promessa. Deus, quando libertou o seu povo da escravidão do Egito, a Bíblia diz que Deus não conduziu este povo pelo caminho dos filisteus, circundando o mar Mediterrâneo. Uma viagem que não seria, segundo os especialistas, muito longe. Uma viagem que não levaria, alguns dizem, pela quantidade de gente, por andarem a pé, cerca de quase 2 anos. Mas Deus levou o seu povo pelo deserto, e a Bíblia diz que este povo caminhou e peregrinou até a terra de Canaã por um período de 40 anos. Por quê? Moisés responde essa pergunta lá em Deuteronômio 8, verso 2, quando ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. A palavra aqui significa quebrantar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então nós aprendemos que Deus escolheu o caminho mais difícil, o caminho que levou mais tempo, o caminho mais longo, para provar o coração do seu povo. O deserto foi este lugar de provação. O deserto é o lugar onde Deus testa a nossa fé. O deserto é a escola da maturidade cristã. E Deus conduziu o seu povo exatamente pelo caminho mais difícil, para provar o coração deles. E quando Deus provou o coração desse povo no deserto, este povo demonstrou a sua incredulidade. Este povo foi muito incrédulo. Eles demonstraram a incredulidade pela murmuração, eles demonstraram a incredulidade pela prostituição, eles demonstraram a incredulidade pela idolatria, eles demonstraram a incredulidade pela cobiça. Por mais que Deus tivesse cuidado deste povo no deserto, não deixando faltar água, não deixando faltar pão, não deixando faltar carne, não deixando com que as suas vestes nem sandálias se envelhecessem, este povo não foi um povo que respondeu a Deus com adoração. E por causa dessa incredulidade, Deus então fez com que toda aquela geração que saiu do Egito perecesse no deserto. Eles tiveram que andar 40 anos, e cada ano era uma representação da sua iniquidade. Toda aquela geração morreu, a não ser Caleb e Josué, que lidera uma nova geração para entrar na terra de Canaã.
O que Deus quer nos ensinar com isso tudo é que só ter um povo e só ter uma terra não fazem uma nação. É preciso que o povo de Deus tenha uma identidade nacional. É preciso que este povo tenha uma legislação. E é preciso que este povo tenha um governo. Por isso, Deus foi formando o seu povo durante a peregrinação no deserto. O deserto foi a formação de Israel como nação. A sua formação em termos de identidade, a sua formação em termos de leis e estatutos, a sua formação em termos de um povo que está debaixo da autoridade de Deus e é governado por Ele. O que este povo tinha que aprender durante todo este período de peregrinação no deserto é aquela frase que se repete muito no livro de Êxodo, que é: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o único Deus. O Senhor é o único Deus. Vocês devem me amar de todo o coração. Assim também somos nós. Deus poderia simplesmente nos redimir dos nossos pecados em Cristo Jesus e Ele nos levar diretamente para o céu. Imagine se cada pessoa que se arrependesse e cresse que Cristo Jesus é o seu Salvador, imediatamente fosse transportado para o céu. A questão é: por que Deus não faz isso? Por que Ele nos deixa neste mundo e não nos leva imediatamente à presença dEle? Porque Deus também está formando o nosso caráter. Deus também está trabalhando em nós e através de nós, por meio da peregrinação que eu e você fazemos neste mundo. Deus também está nos forjando a cada dia para sermos a sua igreja. Diz Paulo que Ele está tornando a sua igreja cada vez mais santa, tirando as suas rugas, tirando os seus defeitos, as suas imperfeições, para então apresentá-la um dia como igreja gloriosa, santa e sem defeito. O deserto então faz parte da nossa peregrinação. E quando nós atravessamos o deserto, as dificuldades, nós começamos a aspirar, a desejar a terra de Canaã. O deserto é pedagógico para nos ensinar isso, de que estar na terra de Canaã, estar com o Senhor, habitar com Ele, é infinitamente melhor do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer ao nosso coração. Agora veja, olhando para esse texto, nós estamos aqui em Números 32, no final desses 40 anos de peregrinação. O povo estava agora chegando à terra prometida. Eles estavam à beira da bênção, no limiar da herança. Era só eles atravessarem agora o Jordão, o último obstáculo físico, e eles tomariam posse da terra de Canaã. Bastava fazer isso, e eles iriam enfim descansar e desfrutar das riquezas e gozar de toda a abundância que Deus havia prometido há 40 anos atrás, quando os libertou da escravidão do Egito. Todos deveriam estar então ansiosos por isso, na expectativa, contando os dias para ver, para entrar, para conquistar a terra, para dividir e habitar na terra prometida. Moisés, infelizmente, ele
que liderou este povo desde a sua libertação e toda a peregrinação nesses 40 anos, o texto diz que ele queria muito, mas Deus não permitiu. Ele apenas avistou de longe. O texto de Números 27:12 diz: depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Ele queria muito estar na terra, ele queria muito entrar naquela terra, desfrutar daquela terra, mas Deus apenas deixou ele ver de longe. Ele não pôde entrar. Não pôde entrar, segundo a Bíblia, porque no momento em que o povo de Israel estava peregrinando no deserto e ele tinha que falar com a rocha para que ela desse água, ele perdeu a cabeça, ele ficou nervoso, bravo com o povo que ele estava liderando, e ele feriu a rocha com o seu cajado. Deus não permite ele entrar na terra de Canaã, embora Moisés tenha entrado, sem dúvida, nas glórias eternas. Se Moisés queria tanto isso, como a Bíblia diz, qual foi a surpresa dele então, quando os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram até ele e disseram que ficariam satisfeitos com as terras de Jazer e Gileade, aquém do Jordão, da Transjordânia? No texto de número 5, eles disseram: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Eles estavam aqui, em outras palavras, eles estavam dizendo que aquela terra era suficiente para eles. Eles não queriam atravessar o Jordão e conquistar a terra de Canaã. Eles estavam satisfeitos apenas em ficar às portas da terra prometida, à beira da bênção, no limiar da herança. Será que o problema deste povo, dessas tribos, era um problema de covardia? Era um problema de rebelião? Será que eles estavam com medo, como havia ocorrido com o povo tempos atrás, anos atrás, quando eles espiaram a terra e contaram que havia grandes homens, grandes gigantes, que o povo era muito forte que habitava em Canaã? Será que era por causa disso? Não. Porque lá em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 18, falando a respeito deles, o texto diz que eles eram homens valentes e destros em guerra. Eles próprios, aqui no contexto de Números 32, eles estavam dispostos e de fato lutaram junto com as demais tribos de Israel para desapossar a terra de Canaã, que era habitada pelos seus inimigos. O verso 16 ao verso de número 18 diz assim: então se chegaram a ele, disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Então eles iriam de fato ajudar as demais tribos de Israel para desapossar e derrotar todos os inimigos. E Moisés então faz um pacto com eles. Concorda? De que daria então o lado daquém do Jordão para eles, desde que eles lutassem juntamente com as demais tribos e ajudassem Israel a ser estabelecida como nação na terra de Canaã. Mas fica ainda a pergunta: por quê? Por
que não entrar na terra de Canaã? Por que não tomar posse de Canaã? Por que estar na beira da bênção, no limiar da herança, e não usufruir dela? A questão deste povo, diz o texto lá no capítulo 1, era uma questão prática, era uma questão real. Durante todos os anos que eles peregrinaram no deserto, eles haviam acumulado uma grande quantidade de rebanho. O texto diz isso no verso de número 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Então nós encontramos aqui qual é a razão. Por que eles não querem entrar na terra de Canaã? Embora o próprio Deus tenha dito que aquela terra, a terra de Canaã, era terra que mana leite e mel. Eles quiseram ficar nas terras daquém do Jordão, e o texto é claro que eles estavam satisfeitos com aquilo. Eles estavam comprometidos demais com aquilo que eles tinham adquirido durante a peregrinação no deserto. O deserto aqui não foi tão ruim assim para essas tribos, porque o texto fala que eles tinham muito gado, um rebanho enorme. Isso foi através do tempo que eles peregrinaram no deserto durante 40 anos. Eles prosperaram no deserto. E a prosperidade deles diminuiu o desejo de entrar na terra de Canaã. Foram os bois, o tamanho do rebanho, que determinaram a segurança no coração deles, de tal modo que eles não quiseram entrar e tomar posse da herança de Deus para as suas vidas. Nós vemos aqui que eles tinham uma preocupação excessiva com seus próprios bens, com seu próprio gado. E esta é uma questão que nós devemos tomar muito cuidado na nossa caminhada e peregrinação no deserto. Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. Ele diz assim, no texto bíblico: nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Este foi o problema do povo. Este foi o problema aqui dos filhos de Gad e dos filhos de Ruben. Eles estavam, segundo Jesus, tomados pela avareza. Avareza. Apego às coisas que têm.
Diz o apóstolo Paulo que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. E quando nós nos apegamos ao dinheiro, quando nós temos amor ao dinheiro, o dinheiro, segundo Jesus, pode se tornar o nosso Senhor, um péssimo patrão, porque nós passamos a amar e a adorar o dinheiro no lugar de Deus e de suas promessas para nós. Foi isso que aconteceu. Eles estavam tão apegados às coisas que eles conquistaram durante a peregrinação do deserto, que eles não queriam entrar na terra da promessa. Aqui nós vemos, meus irmãos, uma advertência para nós. Advertência. A advertência da palavra de Deus fala-nos sobre o perigo da acomodação espiritual, de nós ficarmos tão acostumados com as coisas aqui deste mundo, de que nós então não queremos as coisas celestiais, de que nós ficamos tão apegados às coisas deste mundo que não aspiramos às coisas celestiais, de que nós estamos tão apegados às coisas deste mundo que nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é o perigo da acomodação espiritual? Eu quero destacar aqui 4 coisas rapidamente. O primeiro perigo é o perigo de nós perdermos a nossa identidade como povo de Deus. Identidade como povo de Deus. Quando você lê o texto lá no livro de Josué, capítulo de número 22, nós vamos ver o que aconteceu com este povo que preferiu ficar aquém do Jordão. Josué 22, verso 21 a 25, diz assim. Josué 22, do verso 21 a 25. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele o sabe. E Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vossos filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor? E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Veja qual foi a preocupação deles ao construírem um altar daquém do Jordão. Eles sabiam que haveria o risco de passarem os anos e eles não serem mais identificados como povo de Deus, como herdeiros das promessas. Por eles pressentirem este perigo, anos depois, quando terminou a distribuição da terra, eles construíram um altar como testemunho visível do relacionamento deles com as demais tribos, como povo escolhido. Veja que eles estavam conscientes deste perigo que poderia acontecer, que era o perigo deles não serem mais identificados como parte do povo de Deus, como descendência
do povo pactual, como o povo da promessa. Aqui nós temos uma advertência para nós de tomarmos o cuidado de não nos conformarmos com este mundo, de não deixarmos com que as nossas paixões que tínhamos anteriormente venham governar a nossa vida. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado você na sua vida de não deixar com que a acomodação espiritual na sua vida, um relaxamento espiritual, vai esfriando você de tal maneira que você vai se identificando com as pessoas que estão à sua volta e deixa de ter a característica de ser um povo de Deus. Jesus diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Nós somos um povo diferente, e nós somos um povo diferente porque nós somos alcançados pelo Senhor, então devemos fazer diferença neste mundo. E este é um perigo que muitas pessoas estão enfrentando hoje, neste tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Que muitas igrejas e muitos cristãos estão correndo sério risco de perderem a sua identidade como povo de Deus por causa da acomodação espiritual de suas vidas. Este é o primeiro perigo da acomodação espiritual, de você perder a sua identidade como povo de Deus. A pergunta que a gente deve fazer é: depois que acabar a pandemia, depois que ela vai passar, nós estaremos mais parecidos com quem? Nós estaremos mais parecidos com Jesus ou com o mundo? Em segundo lugar, o perigo da acomodação espiritual é o perigo de sermos objeto de zelo exagerado dos herdeiros efetivos da promessa. O texto fala quando as tribos de Gade, Rúben e Manassés edificaram um altar mencionando as demais tribos, eles ficaram preocupados e queriam pelejar contra eles, pensando que eles eram um povo rebelde, idólatra, como havia acontecido anos anteriores na peregrinação do deserto, quando o povo se prostituiu com as filhas dos moabitas, e eles foram levados à idolatria, trazendo consequência, morte, praga de Deus sobre eles. Aí no capítulo 22 de Josué, o verso de número 12 em diante, diz isso: ouvindo os filhos de Israel, ajuntando-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo, para sair na peleja contra eles, e aos filhos de Rúben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Rúben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é essa que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar-vos contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-nos altar afora, o altar do Senhor nosso Deus. Veja que todo o problema que eles enfrentaram posteriormente
era porque eles decidiram ficar aquém do Jordão. Isso trouxe sérias consequências para eles, porque o povo de Israel começou a achar que eles eram pagãos, que eles eram idólatras, que eles não pertenciam ao povo de Deus, e quase que eles foram exterminados pelo povo de Israel, liderados aqui por um homem que era comprometido com o Senhor, Eleazar, aquele mesmo que matou os idólatras pelo zelo do Senhor, liderando todos os capitães para que destruísse aquele povo que estava naquém do Jordão, à beira da herança, achando que eles eram idólatras também, que eles eram o povo apóstata de Israel, o povo rebelde de Israel. Vejam o que pode acontecer com quem se acomoda espiritualmente na sua vida. Ele corre um sério risco de não ser mais identificado como povo de Deus. E essa é uma coisa que às vezes acontece muito comum de pessoas que vão se esfriando na fé. Pessoas que deixam de congregar, pessoas que deixam de orar, pessoas que deixam de ler a Bíblia. Pessoas que não guardam mais o dia do Senhor, e às vezes as pessoas olham para ela e ela diz que ela é cristã, ela diz que ela é crente no Senhor Jesus, e as pessoas olham para ela e falam: mas você é crente mesmo? Você é crente mesmo no Senhor Jesus? Não vejo você orando, eu não vejo você lendo a Bíblia, eu não vejo você indo para a igreja. Há um grande perigo na acomodação espiritual. Um grande perigo. Terceira coisa que esse texto nos ensina, que o perigo da acomodação espiritual é de nós ficarmos mais vulneráveis ao pecado. Vulneráveis ao pecado. E isso de fato aconteceu com essas tribos que preferiram ficar aquém do Jordão. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 5, eu não vou ler todo o texto, do verso 18 a 26, apenas o verso 25 diz que eles cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra. Por mais que eles tivessem construído um altar para adorar o Deus de Israel, por não terem se associado ao povo do outro lado do Jordão e terem preferido ficar à beira da terra prometida, com o decorrer dos anos este povo foi se misturando com os outros povos. Eles ficaram mais suscetíveis ao pecado por preferirem viver longe, fora da terra prometida, à parte do povo da aliança. E isso acontece com todo cristão que vai se acomodando espiritualmente, que deixa de congregar, que deixa de fazer parte da reunião, da Assembleia Santa. A gente vai começando a nos esfriar aos poucos. A gente vai havendo um conformismo com a situação, um relaxamento espiritual. E a gente vai começar a achar que certas coisas que o mundo faz não tem problema nenhum. Não é de se estranhar hoje que muita gente que diz ser cristão é a favor do aborto. Que muita gente que diz ser cristão é a favor da homossexualidade. Que muita gente que diz ser cristão acha que não há nenhum problema na infidelidade conjugal. Que muita gente que diz ser cristão acha que não tem nenhum problema em negar alguns pontos doutrinários da palavra de Deus. É o perigo da acomodação espiritual. Quando a gente se acomoda espiritualmente, a gente vai ficando mais suscetível ao pecado deste mundo.
Em quarto lugar e último, o perigo da acomodação espiritual é o perigo de nós ficarmos também mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Este povo, por ter preferido ficar aquém do Jordão, eles não tinham mais fronteiras naturais para protegê-los, e eles ficaram isolados. Quando os inimigos viessem, eles seriam os primeiros a serem atacados, e isto de fato aconteceu. O texto lá de 1 Crônicas, capítulo 5, do verso 18 a 26, que fala da história das tribos da Transjordânia, o texto diz que eles foram atacados e levados cativos pelo rei da Síria e nunca mais voltaram, como castigo de Deus por causa da sua idolatria. Eles foram os primeiros a serem atacados. É verdade que todo o povo de Israel depois sofreu também, mas eles foram os primeiros a serem levados cativos, porque eles preferiram ficar isolados. Eles foram os primeiros a desfrutarem daquela terra daquém do Jordão, e não da terra prometida, mas também foram os primeiros a perdê-la. E aí perguntamos, como Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta todo aquele gado? De que adiantou ficarem daquém do Jordão e não quererem entrar na terra de Canaã? De que adiantou ficar no limiar da herança? Eles perderam tudo no final. Perderam tudo por causa da avareza. Perderam tudo por causa da sua acomodação espiritual. Quero chegar então agora a algumas conclusões desse texto para nós. O que nós podemos aplicar para nós desse texto é que nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração, de não nos comprometermos e nos envolvermos demais com as coisas materiais. De não colocarmos o nosso coração nas coisas que nós adquirimos no deserto, neste mundo. A prosperidade não pode determinar as nossas decisões, e esta sempre será uma luta que o cristão vai travar, porque nós estamos no mundo, segundo Jesus, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós temos que lembrar todos os dias que nós estamos aqui de passagem. Temos que lembrar todos os dias que, como Israel peregrinou no deserto rumo a Canaã, nós também estamos aqui neste mundo e somos peregrinos e estrangeiros. A nossa pátria está no céu. A nossa pátria está no céu. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses. Aos Filipenses ele escreve no capítulo de número 3, do verso 19 em diante, ele diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3, Paulo diz assim no verso 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória.
É exatamente isso, quando nós pensamos nas coisas celestiais, nas coisas que nós temos em Cristo Jesus, em suas promessas, na pátria celestial, é que nós podemos atravessar o deserto. Não há outra maneira de enfrentar isso. Quanto mais você pensar quem você é em Cristo Jesus, quanto mais você parar para meditar nas bênçãos eternas que eu e você vamos desfrutar na Canaã celestial, por causa de Cristo Jesus, nós vamos enfrentar esse deserto que estamos passando. Como diz o apóstolo Paulo, os sofrimentos desta era presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. É a única maneira de viver no deserto. É entender que você é peregrino, é entender que você é estrangeiro. Portanto, o centro de todas as coisas é o Senhor, é a sua promessa. As demais coisas virão em segundo plano. É o que Jesus disse para nós, quando Ele falou que não devemos andar preocupados com o que havemos de comer, beber ou nos vestir. E Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É a única maneira de você enfrentar as dificuldades deste deserto que estamos vivendo, onde as pessoas estão muito preocupadas com as suas finanças, preocupadas em pagar suas dívidas, os empresários preocupados se vão ter dinheiro para pagar os funcionários. A única maneira de nós enfrentarmos o deserto é nós de fato entendermos quem é o Senhor, que nós vivemos para Ele e que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar, e que Ele cuidará das nossas necessidades. Eu creio que isso foi a razão que fez com que a tribo de Rúben e de Gade preferissem ficar aquém do Jordão. Eles olharam para a terra e viram que a terra tinha muito pasto para o seu gado. Eles deixaram de confiar na promessa de Deus, de que a terra de Canaã era a terra que manda leite e mel. Ela não era em nada inferior à terra que estava daquém. Quando nós passamos a avaliar por nós mesmos as coisas e deixamos de ter a palavra de Deus como referencial para dizer o que é bom para nós, o nosso coração, que é inclinado aos ídolos, vai se apegar às coisas deste mundo. Por isso nós temos que a cada dia nos lembrar das promessas de Deus, a quem nós servimos, quem é o Senhor da nossa vida, o que Ele tem como promessa para nós, e de que mesmo no deserto Deus vai cuidar de nós, mas sempre lembrar: o que Deus tem para mim, as suas promessas, é maior e superior a qualquer coisa que eu possa ter neste mundo. Não vale a pena você se acomodar espiritualmente. Os perigos são muito grandes. Você vai perder a sua identidade, você vai ser objeto de zelo exagerado, você vai ficar mais vulnerável ao pecado e mais vulnerável aos ataques do inimigo. Moisés queria tanto, tanto entrar naquela terra, tanto. E essas tribos não quiseram. Deus não permitiu Moisés entrar, e Deus permitiu que este povo entrasse, e eles preferiram ficar no limiar da herança. Eu quero convidar você nessa manhã então a refletir. Como está a sua vida com o Senhor? Como está a sua vida com Cristo Jesus? Avalie nessa manhã a sua temperatura espiritual. Meça o termômetro da sua fé. Como você está com Cristo Jesus? Como está a sua devoção diária?
leitura bíblica, a oração. Você está fazendo isso? Você está fazendo o seu culto no seu lar, com a sua família, o seu culto doméstico? E mais, você está ansiando, desejando ardentemente estar reunido com o povo de Deus? Essa tem sido a preocupação de muitos pastores por causa da quarentena. E muitos ficam preocupados: será que o povo vai voltar quando tudo se normalizar? Ou o povo vai achar normal ficar em casa? Achar que tem culto online? Achar que tem igreja online? Meus irmãos, não existe culto online, não existe igreja online. A igreja é o povo de Deus reunido para adorar o Senhor. Evidentemente que estamos num momento que temos que tomar certos cuidados sanitários, principalmente o grupo de risco, os mais idosos, crianças, enfim, entendemos isso. Mas não podemos achar que isso seja normal, porque não é normal. Hebreus diz para nós não deixarmos de congregar. Olhamos para o livro de Salmos e vemos o salmista desejando ardentemente estar com o povo de Deus. E eu quero terminar com esse texto. Abra aí o Salmo de número 137. O povo está no cativeiro babilônico. E no verso de número 4 ao verso 6. Verso 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nós, salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao meu paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Olha aqui a saudade do salmista. Ele está em terra estranha, ele está longe do templo, longe do povo de Deus, e a saudade dele qual é? Eu quero voltar para a casa de Deus, eu quero voltar com o povo de Deus, eu quero adorar a Deus junto com o seu povo, e se eu me esquecer de ti, que eu seja amaldiçoado. Não se acostume com isso, não se acostume com isso, não se acostume com quarentena, não se acostume com culto online, não se acostume com reunião de oração online. Não se acostume a ficar assistindo sermão pela televisão. Não se acostume com isso. Porque isso não é igreja do Senhor. Isso é um tempo que estamos vivendo de exceção. Que quando isso passar, você possa voltar a congregar, a estar com o povo de Deus. E que mesmo você esteja agora impedido por essa razão sanitária, você esteja buscando a Deus na sua casa, com a sua família, com seus filhos, orando com eles, lendo a palavra de Deus com eles, jamais se esquecendo do Senhor, jamais se esquecendo de quem você serve, jamais se esquecendo de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e das promessas dele para nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra nessa manhã. Sua palavra que nos adverte, Senhor, a não nos acomodarmos espiritualmente. O Senhor está à porta do nosso coração, o Senhor bate. O Senhor diz: eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós queremos, Jesus, uma comunhão mais íntima contigo. Nós queremos, Jesus, sermos fortalecidos pelo Senhor, uma renovação espiritual genuína, quebrantamento,
Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Venha nesta manhã e renove a fé do teu povo. Aqueles que estão assistindo agora em casa, renove a fé do teu povo. Não deixe com que o teu povo se acomode, Senhor. Não deixe com que o teu povo se esfrie. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia da tua igreja. Misericórdia do teu povo. Aqueles por quem o Senhor deu sua vida, Jesus. Aqueles por quem derramou seu sangue, Senhor Jesus. Aqueles por quem o Senhor comprou para ser a tua igreja. Venha, Senhor, renovar a nossa mente na tua palavra. Venha renovar a nossa fé, o nosso compromisso de sabermos que estamos atravessando o deserto, estamos e somos peregrinos neste mundo. Não deixe o nosso coração, Senhor, se apegar às coisas deste mundo, mas que nós possamos a cada dia viver como peregrinos, almejar e desejar o Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar, o teu reino em primeiro lugar, e desejar um dia estar contigo na glória. Abençoe o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar cantando essa canção. Consolações do Espírito seja sobre a tua vida, tua família, hoje, todos os dias, até a volta de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um.